Olá, estamos de volta com o Senado agora. 2015 vai ficar marcado como o ano em que Dilma Rousseff viveu à sombra do impeachment, risco que ainda não foi totalmente superado. Dilma Rousseff começou 2015 sob pressão. Ela tomou posse no dia 1º de janeiro e um mês depois, a oposição já defendia o afastamento da presidente da República. Não se pode falar em golpismo quando se pronuncia a palavra impeachment. A palavra impeachment está escrita na nossa Constituição e, portanto, por ser um tema constitucional, não tem que causar arrepio em ninguém. Se chegar o instante que a Constituição tenha que ser cumprida, ela será cumprida. O clima esquentou ainda mais no segundo semestre. Em outubro, o Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas da presidente referentes a 2014. Em mais de 900 páginas, o ministro Augusto Nardes aponta 15 indícios de irregularidades. Segundo o tribunal, procedimentos adotados pelo governo afrontaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bancos estatais teriam sido usados para financiar políticas públicas, o que é proibido. Operações ocultas teriam distorcido o resultado fiscal em quase 40 bilhões de reais. O parecer considera grave a autorização por meio de decreto para gastos de 15 bilhões de reais sem previsão no orçamento e classifica como evidente a responsabilidade direta de Dilma Rousseff sobre as chamadas pedaladas fiscais. Nós temos um caminho pela via dos políticos, que é o impeachment, através da democracia representativa prevista na nossa Constituição. A Advocacia Geral da União nega que o Executivo tenha violado a Lei de Responsabilidade. Segundo o governo, o TCU reprova agora o que considerou legal no julgamento das contas de outros presidentes. Involuntariamente, o tribunal joga lenha na fogueira daqueles que querem o jogo baixo do impeachment. Não houve infração à lei orçamentária porque não houve desvios do orçamento para atividades não autorizadas ou qualquer vantagem pessoal que Dilma tenha levado com as contas do governo. Desafio aqui qualquer integrante da oposição que venha dizer que na aprovação dessas contas há mais do que um erro formal, tão somente. O tribunal aprovou uma recomendação, um parecer prévio. A palavra final será do Congresso Nacional. O parecer do TCU chegou ao Congresso e foi direto para a Comissão Mista de Orçamento. Mas o relator na CMO contrariou a decisão do tribunal e recomendou a aprovação das contas de Dilma Rousseff com ressalvas. O julgamento final ficou para este ano. Quando recebemos a indicação do Tribunal de Contas, mesmo por unanimidade, sabemos que houve uma questão certa, em algum momento, alguma questão política que houve a unanimidade por uma disputa que foi até a justiça, mas nós temos, por outro lado, eu diria, as demais instituições que contestam o que o TCU está falando. Então nós temos que ponderar. Então, nós analisamos todos os ângulos, todos os aspectos, mas nunca fugindo da nossa Constituição. Dilma Rousseff também enfrentou resistências na Câmara. No início de dezembro, o deputado Eduardo Cunha aceitou um pedido de impeachment contra a presidente. Ela teria cometido crime de responsabilidade ao editar 6 decretos no valor de 2,5 bilhões de reais, sem previsão legal. Não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. E o senhor continua na presidência da Câmara, por gentileza? Claro, continuo perfeitamente. Vou presidir todo esse processo. Em uma votação tumultuada, a Câmara elegeu uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment. A maioria era de deputados da oposição. A base aliada foi ao Supremo Tribunal Federal e questionou a escolha. No último dia de trabalho do Judiciário, o STF decidiu anular o andamento do processo na Câmara. A Casa agora terá que fazer uma nova eleição. Desta vez, a escolha será por voto aberto e sem chapas alternativas. Isso deve acontecer na volta do recesso parlamentar em fevereiro.
Uma vez instalada a comissão, a presidente Dilma Rousseff será notificada e terá 10 dias para apresentar defesa. Em 5 sessões, a comissão especial deve produzir um parecer pela continuidade ou não do processo. O documento segue então para o plenário da Câmara. Se 2/3 dos deputados decidirem pelo impeachment, o processo vai para o Senado. Nesse ponto, outra mudança definida pelo Supremo. Por maioria simples, os senadores podem barrar o pedido, mas caso ele seja aceito, a presidente será afastada do cargo por até 180 dias. Para passar no plenário, o impeachment tem que contar com o voto de 2/3 dos senadores. Se Dilma for condenada, quem assume é o vice-presidente Michel Temer. Se absolvida, ela volta ao Palácio do Planalto. 58 milhões de crianças estão fora da escola no mundo. 2/3 são meninas. 250 milhões de crianças não estão aprendendo a ler, escrever ou fazer contas, mesmo frequentando a escola. Quando se trata de jovens e adultos, estima-se que 730 milhões de pessoas, mais de 3 vezes a população do Brasil, são analfabetas. Os dados são da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação. Durante toda esta semana, o Senado agora exibe uma série de reportagens sobre o analfabetismo no país. Nunca, meu bem, nunca fui para canto nenhum, não. A escola nossa era o facãozão para capinar o feijão na roça. A pessoa que não tem leitura em várias coisas, ele é como um cego, porque ele está vendo, mas não sabe o que está escrito ali, né? Se eu tivesse estudado antes, hoje eu seria um mestre de obra, eu seria uma pessoa assim, sabe? Porque mesmo sem estudo que nada, eu chego encarregado, às vezes eu fico de encarregado aí. Pedro, Antônio e Ignaldo mal reconhecem as letras que formam o próprio nome. Tiveram que aprender do jeito mais difícil a entender um mundo traduzido em palavras e números. Ler é uma ação simples para a maioria da população e dificílima para cerca de 13 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade considerados analfabetos. A faixa etária acima dos 60 anos concentra a maior parte das pessoas que não sabem ler e escrever no país. São cerca de 6 milhões de idosos. Quando tinha o endereço, bastava me dizer lugar fulano. Fica em lugar fulano, aí eu ia procurando para acontecer aí em cima. O senhor perguntava para as pessoas? Procurava para as pessoas, porque a gente que não conhece negócio de endereço aí é ruim, né? Pedro Silva é jardineiro aposentado e tem 76 anos. Para comprar alguma coisa eu mesmo ia. Chegava lá, apresentava a cara e dizia, né? E aí quando era para assinar, eu botava o dedão para assinar. Morar no interior, né? Não tinha negócio de escola não, era só o trabalho. Com 6 anos eu já fazia as coisas em casa. Não falava em escola de jeito nenhum. Maria José Araújo é faxineira e tem 61 anos. Nem tinha escola perto? Nem tinha, era um interiorzão aí, as casinhas assim pelo meio, sabe? Não existia, ninguém via nem pra lá. Aí depois eu já com 12 anos, 15 anos, aí a gente já ia falar numa escola que chamava uma fulana de tal Mobral. O Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pelo governo militar, começou a funcionar em 1970. O objetivo era erradicar o analfabetismo da população adulta em 10 anos. A campanha publicitária Você Também é Responsável estimulava o sentimento de urgência para ensinar leitura e escrita a quase 34% dos brasileiros. Você também é responsável. Então me ensine a escrever. O Mobral durou 15 anos e teve 40 milhões de alunos, mas só 15 milhões conseguiram completar o curso. Entre eles estava a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, 2 vezes candidata à presidência da República. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que fui em uma sala de aula e a professora me chamou e eu não sabia que tinha que responder presente. Eu fui até a mesa da professora e ela me fez uma observação que eu não tinha que ir até a mesa dela, eu tinha que responder presente. E aprendendo aquela lição, fiquei muito envergonhada porque todos os meus colegas riram da minha cara. No outro dia, quase que eu não voltei à sala de aula, era uma sala do Mobral. Assim como Marina Silva, milhões de brasileiros não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Se você alfabetiza as crianças do 1º ao 5º ano, elas saem saindo sabendo ler, escrever e com raciocínio lógico, nunca mais ela vai ser analfabeta do ponto de vista do letramento. Ela pode ser analfabeta na tecnologia e outras coisas, mas no letramento ele não esquece, ninguém tira mais isso dele. À medida que você vai ficando mais velho,
ou melhor, mais experiente, você fica mais resistente à escola, você chega a ter vergonha de procurar uma escola, mesmo que o governo lhe ofereça. Você fala, olha, eu sou analfabeto, eu quero aprender a ler, a escrever, eu quero entender os textos. O Brasil Alfabetizado, programa do governo criado em 2003, dá prioridade a municípios com maior índice de analfabetismo, a maioria no Nordeste. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil Alfabetizado tinha em 2015 1.042.000 alunos. Cerca de 74% chegam ao fim do curso, mas um estudo feito pelo próprio Ministério em 2012 constatou que menos da metade dos alunos consegue compreender um texto simples depois de terminar o programa. É um público difícil de você manter na sala de aula. Então, você fazer com que boa parte desse grupo permaneça esses 8 meses no processo de alfabetização é um desafio enorme. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, formada por organizações da sociedade civil, considera que a alfabetização de adultos não recebe a atenção necessária do governo. Tanto no governo Fernando Henrique Cardoso como no governo Lula, em algum momento a erradicação do analfabetismo foi uma prioridade. Em algum momento eles colocaram isso dentro da agenda. Só que ao longo do tempo, os ministros da educação dos dois governos, eles foram escanteando essa pauta. No intervalo de 30 anos desde a redemocratização, nós não conseguimos fazer o que outras nações latino-americanas conseguiu fazer, que foi erradicar o analfabetismo. O senhor já teve algum momento na vida do senhor vergonha porque o senhor não sabia ler? Não. Eu sentia inveja dos outros que sabiam ler. Os outros que sabiam ler pegavam o papel e escreviam ali tudinho, e eu não tenho inveja disso. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.